Vamos passar a fazer agora este nosso primeiro estudo, né? E a razão de estar pensando sobre isto, estamos no meio da reforma e uma das razões, a razão de começar com os 5 solas é justamente isto, né? Justamente por causa deste mês que nós estamos inseridos. Mas antes de começarmos, vamos fazer mais uma oração e então nós começamos o estudo. Nosso amado Deus, nosso bendito Senhor, nós te damos graças, Pai, por mais esta oportunidade de juntos aqui estudarmos mais um pouco acerca da Tua Palavra, das Tuas doutrinas. E nesta ocasião, Pai, nós estudaremos sobre o sola Escritura, este lema tão importante, fundamental para a verdadeira Igreja do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos neste tempo que teremos aqui, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, como mencionei, a razão de falarmos sobre os 5 solas é porque estamos no mês da Reforma Protestante. No dia 31 deste mês, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante completa 503 anos. 503 anos desde a ocasião em que Lutero, o reformador, ele fixou as 95 teses no castelo de Wittenberg. Então, ele fixou as 95 teses lá e então, a partir de então, se conta como a Reforma Protestante e hoje, neste mês, comemoraremos 503 anos desde este acontecimento maravilhoso, que marca a nossa história de um modo todo especial, que revela de modo muito glorioso a bondade do Senhor em fazer com que um homem que estava envolvido com a igreja romana, ele teve seus olhos abertos através da Escritura, pela iluminação do Espírito Santo, quanto às verdades reveladas na Escritura, e então com grande capacidade e coragem, ele fez oposição ali a toda aquela bagunça, toda aquela parafernália, toda aquela confusão que estava tendo na igreja romana naquele período e ainda se estende até os dias de hoje, muitos problemas. Mas então, Martinho Lutero foi este homem que o Senhor levantou naquele período, mas não somente ele não é o único reformador, muitos outros homens estiveram envolvidos com isso, nós poderíamos dizer que ele foi o estopim, ele foi aquele que iniciou tudo, mas outros homens se juntaram a isto e então o mundo inteiro foi impactado pela visão, pelo resgate da verdade bíblica que eles resgataram lá. Homens como João Calvino, Farel, Zwinglio e tantos outros homens foram levantados por Deus posteriormente. E até os dias de hoje, homens são levantados para nos edificar e nos fazer conhecer mais acerca destas verdades e a sustentarmos estas verdades na nossa igreja, como a nossa fé, como coisas que são de fato muito preciosas para todos nós. Então, hoje nós trataremos sobre o primeiro sola. São 5 solas e nós hoje trataremos sobre o primeiro sola, que é chamado sola Escritura. Então, antes de iniciarmos tratando sobre o que significa o sola Escritura, nós poderíamos fazer uma pergunta, que é uma pergunta que pode ser feita para muitas pessoas no mundo e que teremos diversas respostas para esta pergunta. Alguém poderia fazer a seguinte pergunta: qual o padrão através do qual devo viver? Qual o padrão através do qual, ou a regra que me ensina como devo viver e o que devo crer neste mundo? Os homens neste mundo poderão responder de diversas formas. Eles vão tentar apresentar várias alternativas como regra para que ele possa viver neste mundo e como meios através dos quais eles podem ter fé em algo neste mundo. Há várias respostas para isso. Se você se propor a parar na cidade e então perguntar para as pessoas, cada um vai dizer, e alguns até dirão, a regra sou eu mesmo, é minhas decisões, é o que passa na minha cabeça, é o que desejo e simplesmente isto. Não tem nada que me conduza e guie e determine no que devo crer
e o modo que devo viver. Mas, meus irmãos, para nós cristãos, sobretudo cristãos reformados, presbiterianos, nós sustentamos este lema, sola scriptura, que significa somente a Escritura, e é fundamental para nós. O sola scriptura, meus irmãos, é o ponto fundamental para todos os outros chamados solas. É o princípio formal, o sola scriptura. Ou seja, ele é a base de tudo. É como que o sola scriptura na base, solus Christus como uma coluna, sola fide como uma coluna, sola gratia como uma coluna, e no topo, acima destas colunas, está o que nós encontramos e chamamos de soli Deo gloria. Estes são os 5 solas da Reforma Protestante. E nós estamos falando aqui agora sobre a base de tudo, o que nós chamamos de o princípio formal. E nós não tratamos sobre esses lemas da Reforma simplesmente por causa da tradição. Porque se fala isso na tradição reformada, porque se fala isso na tradição e por simples tradição, não. Mas, sobretudo, meus irmãos, porque é algo que é ensinado pela Escritura e é fundamental para a fé cristã. É um princípio fundamental, é um lema fundamental, inegociável da fé cristã. Então, se trata da Escritura Sagrada. E então alguém poderia perguntar, mas o que então significa realmente sola Escritura? O que os reformadores, ou melhor, posterior à reforma, né, porque estes lemas eles eram certamente sustentados pelos reformadores, contudo, ele foi desenvolvido muito tempo depois. Estes lemas, né? Mas estavam na essência daquilo que os reformadores sustentavam e ensinavam. Eles lutavam pela verdade da Escritura como algo inegociável. Mas então nós poderíamos perguntar o que se quer dizer com sola Scriptura. Em particular, em que sentido a Escritura é só? Pergunta um teólogo chamado Kevin Van Hooser. Ele vai escrever o seguinte: a legitimidade da reforma fica de pé ou cai, conforme o juízo de Lutero, de que só a Escritura contém todas as coisas necessárias à salvação, comunicando-as eficazmente, convencendo a consciência, determinando a verdade doutrinária e ordenando a fidelidade à Igreja acima dos demais poderes e autoridades terrenos, inclusive de conselhos e papas. Em outras palavras, o somente da Escritura não se dá no sentido de que ela é a única fonte de teologia. Pelo contrário, a Escritura somente é a autoridade primordial ou suprema em teologia. A Escritura somente exclui rivais, como o magistério de ensino e a tradição da Igreja, no tocante ao seu papel de autoridade infalível, magisterial. Esse sola, o sola Scriptura, não elimina completamente outras fontes ou recursos de teologia. O desafio para os que desejam manter o sola Scriptura consiste em situá-lo corretamente no modelo ou economia mais amplo como a autoridade primal e final, porém não a única autoridade. Então, quando nós falamos em sola Scriptura, nós não estamos, junto a isso, rejeitando a ideia de que nós não temos nenhum outro padrão de autoridade na Igreja. Como nós sabemos, e falarei brevemente um pouco mais à frente, nós temos como padrão de autoridade na Igreja Presbiteriana os nossos padrões confessionais. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, Breve Catecismo de Westminster. Então, quando se fala de sola Scriptura, não está dizendo é só a Escritura, mas que ela é a autoridade final, ela é a base sobre a qual todo o ensino, toda a pregação, todo o conteúdo teológico, escrito ou falado, ele encontra a sua base. Quando extraído de lá explicitamente ou quando é inferido da Escritura. E nós temos razões, meus irmãos, para sustentarmos o sola Scriptura como algo inegociável à fé cristã.
A Escritura ela é a nossa fonte de autoridade suprema. E nós falaremos um pouco aqui sobre alguns atributos da Escritura, não sobre todos, mas sobre alguns, que vão revelar as razões para sustentarmos o sola Scriptura. Nós podemos observar, à luz da Escritura e com o auxílio dos nossos padrões doutrinários, algumas coisas. E observaremos, primeiramente, a autoridade. A autoridade na Escritura, como atributo. A Confissão de Fé, meus irmãos, de Westminster, com respeito à autoridade das Escrituras, diz o seguinte, no capítulo 1, 6ª seção. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então, esta seção faz a afirmação que é contrária à ideia de que a Escritura depende de qualquer pessoa ou de qualquer instituição religiosa, como sustentam as falsas religiões. Nós não devemos obediência às Escrituras porque ela é fruto do labor intelectual do homem ou por causa da autorização da igreja. Meus irmãos, o tom das palavras dessa seção da Confissão de Westminster aponta para a ocasião em que foi elaborada. Havia a necessidade de uma veemente negação da doutrina romana. Eles estavam combatendo a igreja romana ou papista, de que a igreja inspirada é a fonte última de todo conhecimento divino. E que a Escritura escrita e a tradição eclesiástica igualmente dependem do selo autoritativo da Igreja para a sua credibilidade. Então, os reformados ou os puritanos, nós vamos negar isto. Não se encontra neles a autoridade. Eles não são a fonte da autoridade. Os romanistas, então, os papistas, eles sustentam o conceito de que a autoridade pertence à Igreja. Por que razão? Porque foi ela quem determinou o cânon das Escrituras, a régua das Escrituras, quais são os livros, quando, na verdade, a Igreja apenas recebeu e preservou as Escrituras. Ela simplesmente reconheceu tais livros como livros bíblicos. Não se trata de uma definição e determinação, esses livros que são os bíblicos, não, mas de um reconhecimento da Igreja de que tais livros são bíblicos. Como escreve um teólogo apontando a insistência da Assembleia de que a autoridade não vem da Igreja, ele escreve o seguinte: o fato de as Escrituras não dependerem de sua autoridade no testemunho da Igreja é evidente pela insistência da Assembleia de que as próprias Escrituras são a autoridade suprema na Igreja. Sínodos e concílios devem fazer decretos e determinações consoante com a palavra de Deus. E esses decretos devem ser recebidos com reverência e submissão, desde que estejam em acordo com a palavra. Além disso, todos os conselhos da igreja podem errar, mas como as Escrituras se originam com Deus, segue-se que ela não pode errar. Portanto, o conselho da igreja nunca deve ser tornado a regra de fé ou prática. Eles são simplesmente uma ajuda na medida em que se conformam à palavra de Deus nas Escrituras. Então, uma vez negada que a autoridade das Escrituras ela está no homem ou numa instituição religiosa, como sustenta a Igreja Romana, deve se apresentar, portanto, onde verdadeiramente e inquestionavelmente encontra-se a autoridade inegociável dessa verdade bíblica. Como provar? Onde se encontra? Como provar que as Escrituras Sagradas são a palavra autoritativa de Deus? Os autores dos padrões de Westminster apontaram para as evidências externas e internas da Escritura para falar sobre isso. A Confissão de Fé de Westminster diz que nas Escrituras, que a autoridade das Escrituras, ela depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Deus é o autor das Escrituras porque foi Ele quem a inspirou.
o Senhor, ele inspirou homens para que eles escrevessem a Escritura, o que nós temos em mãos. Então nós falamos agora brevemente sobre o que significa a inspiração. A doutrina, meus irmãos, da inspiração das Escrituras pelo Espírito Santo é, portanto, fundamental para compreendermos por que motivo as Escrituras são autoritativas para nós. E nós olhamos para um texto clássico que é usado para falar sobre a inspiração. Nós olhamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual a primeira declaração? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É como que toda a Escritura, a ideia seria, toda a Escritura ela foi expirada por Deus, ou toda a Escritura ela foi soprada por Deus nos homens que Ele chamou para fazer, escrever toda a sua vontade. Então a inspiração das Escrituras, meus irmãos, diz respeito à influência exercida pelo Espírito Santo de Deus, não em qualquer homem, nem em todos os homens, mas em alguns escolhidos pelo próprio Senhor. O Senhor chamou alguns homens e a estes homens inspirou. Então, com a sua influência soberana, Ele faz de cada um deles instrumentos em suas mãos, a fim de que, infalivelmente e de modo inerrante, fossem sua própria boca, revelando ao mundo o que quis revelar de sua mente e da sua vontade. Ele faz isso através destes homens, que escrevem toda a vontade de Deus. Sendo assim, eles não escreveram sobre suas próprias deliberações. Eles não escreveram coisas que são fruto da sua própria imaginação, mas revelaram apenas a palavra de Deus. E nós devemos receber então a Escritura como palavra de Deus, como mais uma vez escreve Paulo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13. Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então a Escritura, ele vai dizer, é a palavra de Deus. E nós devemos receber a Escritura como palavra do próprio Senhor. Então nesse tópico, Herman Bavinck escreve: há de fato apenas um fundamento sobre o qual a autoridade das Escrituras pode ser baseada. Esse fundamento é a inspiração. Quando esse fundamento deixa de existir, a autoridade da Escritura deixa de existir junto com ela. Sendo então as Escrituras inspiradas pelo próprio Deus, consequentemente ela é autoritativa. E segundo um outro estudioso, a autoridade das Escrituras é uma abreviação para a autoridade de Deus quando Ele fala através das Escrituras. Com essas palavras, ele quer dizer que não estamos falando em uma autoridade que reside apenas nas Escrituras porque são Escritura, como se dela derivando, mas sim porque é o próprio Deus, o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, é quem fala através das Escrituras. Elas são suas palavras infalíveis, expressão apropriada também de quem Ele é. Então é o próprio Deus quem fala através das Escrituras. É Deus falando na Escritura, pela Escritura, que faz dela autoritativa para o homem. É nela que encontra-se a autoridade. Então, para as igrejas reformadas, a autoridade da Escritura, ela está na sua fonte. Isto é, no próprio Deus. Como escreveu e mencionou o pastor Paulo Anglada, porque a Escritura é palavra do único Deus vivo e verdadeiro.
ela deve necessariamente revelar os atributos do seu autor. Porque são palavras de Deus, elas devem necessariamente revelar os atributos daquele que é o autor, que é o próprio Deus. Então, toda, meus irmãos, autoridade deriva unicamente dele, do Senhor, o que exclui integralmente o testemunho humano. Como se fosse o testemunho humano alguma base para a autoridade nesse sentido, porque homens foram usados pelo Senhor. Eles não deixaram de ser quem eles eram. Você consegue perceber personalidades diferentes, homens de contextos diferentes, com um caráter diferente. Isto é preservado, inclusive, nos escritos destes homens. Eles não foram usados mecanicamente, eles foram inspirados por Deus. Escreveram toda a vontade de Deus. Então, toda a autoridade deriva unicamente dele, o que exclui, então, como mencionei, o testemunho humano como base para isso. Então, as Escrituras, elas têm como autor o próprio Deus, de quem ele primeiro procedeu, de quem ela primeiro procedeu e saiu. Portanto, a autoridade das Escrituras pode ser provada pelo próprio autor, uma vez que a autoridade do próprio Deus brilha na Escritura. Calvino, meus irmãos, comentando o texto que acabamos de citar, escreve algumas palavras sobre a autoridade das Escrituras. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, recomenda a Escritura por causa de sua autoridade, e a seguir, por causa do benefício que dela advém. Para asseverar a sua autoridade, ele ensina que ela é inspirada por Deus. Porque, se esse é o caso, então fica além de toda e qualquer dúvida que os homens devem recebê-la com reverência. Eis aqui o princípio que distingue nossa religião de todas as demais, ou seja, sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si próprios, mas que, como órgãos do Espírito Santo, pronunciaram somente aquilo para o qual foram do céu comissionados a declarar. Então, quando apontamos para as provas da própria Escritura quanto à sua autoridade, estamos falando que ela reivindica isso diretamente. Nós podemos ver, por exemplo, essa evidência, a evidência disso quando nós conhecemos o que nós chamamos de fórmulas proféticas no Antigo Testamento. Quando era dito várias vezes pelos profetas, palavra que veio da parte do Senhor. Em outras ocasiões, assim diz o Senhor. Bem como em textos do Novo Testamento, como Mateus capítulo 4, verso 4, Mateus capítulo 4, verso 6, Mateus capítulo 4, verso 7, Mateus capítulo 4, verso número 10, Hebreus capítulo 3, do verso 7 em seguida. A ocasião em que Jesus afirma categoricamente, em João capítulo 10, verso 35, que as Escrituras não podem falhar, como argumentou e nos apresentou o pastor Paulo Anglada nessas argumentações aqui sobre a autoridade das Escrituras. Elas não podem falhar. De João capítulo 10, verso 35, revela muito do caráter perfeito deste Deus que fala e que tudo que ele fala é verdadeiro e não pode então deixar de ser cumprido, é real, acontecerá, não há falhas. Ainda sobre as razões encontradas na própria Escritura, nós obtemos certeza de que ela é autoritativa, porque ela autentica a si mesma, como ensinado na quinta seção do capítulo 1 da Confissão. Nos deparamos nessa parte do catecismo com a declaração de que o testemunho da igreja deve ser considerado aqui, nesta seção. Uma vez que a verdadeira igreja de Cristo, sim, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, é coluna e baluarte da verdade. Não é que ela é a fonte da autoridade, mas que ela deve ser levada em consideração. Então a igreja, através dos séculos, ela tem sustentado isso. Os reformadores, apesar de rejeitarem absolutamente a tradição e a autoridade da igreja como iguais à Escritura, ainda assim abraçaram o ensino genuíno da igreja através dos séculos, da importância da igreja. Contudo, além desse testemunho, um ainda maior e mais claro é encontrado na própria Bíblia. Nela, de acordo com o que aponta Rod, há um fenômeno de inteligência supernatural
e uma perfeição sem paralelo na Escritura e no seu sistema moral. A Escritura apresenta como ela é gloriosa e que nada pode ser comparado a ela, o que aponta para a sua superioridade a qualquer coisa neste mundo, a qualquer invenção de homem. Homem algum poderia ter feito através da sua própria cabeça e escrito coisas tão gloriosas. Nada melhor que as próprias palavras, por exemplo, da Confissão de Westminster, para expressar as razões pelas quais as Escrituras são santíssimas, maravilhosas e a incomparável Palavra de Deus. Eles vão dizer assim: a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único Deus salvar o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. A palavra inerrante de Deus. Então, é o próprio Deus quem fala, e ela é autoritativa para tudo, meus irmãos. Ela é a base, e nela encontramos autoridade para desconsiderar coisas, bem como para considerar coisas como verdadeiras. É a Escritura somente, sola Escritura. E é o Espírito Santo falando nas Escrituras. Ele é o Tribunal Supremo de recursos absolutamente sobre todas as coisas. Ele é a quem nós apelamos. É o Espírito Santo de Deus que inspirou os homens falando na própria Escritura. E a Confissão de Fé de Westminster, mais uma vez, nos dirá, no capítulo 1, na 10ª seção, o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Portanto, a Bíblia, ela é a autoridade final para todas as coisas, tanto no que diz respeito à fé, à prática da igreja, tais como ética, a doutrina, o governo da igreja, o culto. É a partir dela. Ela é através dela que nós julgamos essas coisas. É através dela que nós sabemos o que precisamos crer, o que é o objeto da nossa fé, bem como nós devemos viver. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Pergunta número 3 do breve catecismo. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Tudo o que precisamos para saber como devemos viver neste mundo e quem é o nosso Senhor, nós encontramos na Palavra de Deus. Mas nós poderíamos pensar então, mas pastor, o senhor mencionou o tempo inteiro aí, citando a Confissão de Fé de Westminster. Não seria a Escritura o nosso padrão de autoridade? Como assim podemos receber esses padrões como autoritativos na igreja? Essas confissões, catecismo maior, breve e outros padrões doutrinários? É porque, meus irmãos, a autoridade destes padrões, ele não é uma autoridade inerente a ela. Como se fosse da sua própria essência. Os padrões doutrinários essencialmente são autoritativos e se nós falássemos isso, colocaríamos os nossos padrões doutrinários em pé de igualdade com a Escritura. Os nossos padrões doutrinários, eles são fonte e são normatizados pela Escritura. Os teólogos vão dizer o seguinte, os teólogos, que a Escritura ela é a norma normans, ou seja, a norma reguladora. E os padrões confessionais? Norma normata, norma regulada. A Escritura é a que vai regular os padrões doutrinários. Então, os padrões doutrinários, eles são fruto da Escritura. São uma extração da verdade bíblica revelada em toda a Escritura. Então, eles só são autoritativos não porque eles possuem autoridade em si, mas a sua autoridade é relativa. A sua autoridade é derivada da Escritura. Por essa razão,
pode ser colocado sobre nós, como autoridade sobre nós. Os nossos padrões nós sustentamos que são uma fiel exposição da Escritura Sagrada. Porque fiel exposição da Escritura Sagrada, nós obedecemos. Não porque são padrões de Westminster, mas porque estão baseados na Escritura. Como escreveu um pastor chamado Carl Trueman, o mesmo vale para os credos e as confissões da Igreja, que são, poderíamos dizer, os depósitos mais concentrados de tradição segundo a afirmação da Igreja. Esses documentos muitas vezes são referidos como regras reguladas, ou em latim, norma normata, em contraste com a Escritura, que é a regra reguladora, ou a norma normans. Isso significa que os credos e as confissões representam declarações públicas das crenças de uma igreja ou denominação em particular sobre os ensinos da igreja de forma sintética. Por sintético, não quero dizer falso, como no caso de uma fibra sintética projetada para parecer algodão, embora não seja de fato algodão. Por exemplo, o nylon. Falo de uma apresentação que não é apenas uma coletânea de versículos bíblicos, mas um sumário temático do que a Bíblia ensina. Assim, o credo niceno, nós temos uma explicação da identidade de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, considerada a representação do que a Bíblia ensina integralmente sobre o assunto. O ponto importante é perceber que as declarações são públicas e, portanto, abertas ao escrutínio público à luz do ensino da Escritura. Assim, elas podem ser aceitas ou rejeitadas, modificadas ou esclarecidas, como e quando forem achadas em falta. O contexto e os meios para a mudança, ele vai, então, o autor, discutir numa outra ocasião. Mas o fato é, se é baseado na Escritura e encontra o seu fundamento na Escritura, essa é a razão de serem autoritativas na igreja. Por essa razão, nós adotamos os padrões doutrinários. Porque eles encontram a sua autoridade na Escritura. Como mencionei no início, não é solo Escritura. Só a Escritura e nada mais além dela. É que a Escritura é a fonte de toda a autoridade para tudo. Mas o homem, meus irmãos, o homem rejeita isso. O homem vai olhar para isto, o homem natural, ele vai rejeitar. Ele se opõe às provas abundantes que a Escritura mostra, pois não são convencidos por elas. Você pode argumentar como for, apresentar razões muitas, mas eles não admitirão isso, porque eles estão em trevas, mortos em seus delitos e pecados, e, portanto, totalmente inabilitados a crer na palavra como autoritativa para eles. Esta é a condição de todos aqueles que não conhecem a Cristo. Mas resta dizer que a sua plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade, diz os nossos padrões, provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica ao nosso coração. Então, como é que o homem é convencido de que a palavra é autoritativa e é a palavra de Deus? É o testemunho interno no coração do homem que o convence. Você não foi convencido pelos homens, você foi convencido pelo Senhor. Como diz Robert Shaw, é apenas a aplicação eficaz do Espírito Santo sobre o coração, em sua luz e poder autoevidentes, que pode produzir uma persuasão cordial e salvadora acerca da Escritura. Então a persuasão feita pelo Espírito não é uma espécie de revelação extra da palavra, mas sim uma compreensão e admissão do que está posto na Escritura como palavra de Deus. O que só pode acontecer quando o Senhor, através do Espírito, regenera, vivifica, ilumina, persuade o homem a abraçar a Bíblia como inerrante, suficiente e autoritativa para a sua vida. E nós que fomos salvos por Cristo, nós devemos crer nesta palavra como autoridade para nós. Mas não somente crer nesta autoridade, nela como autoridade para nós. Esta palavra que deve ser crida por nós como autoritativa, ela deve também ser obedecida. É uma prova de que realmente cremos nesta palavra como autoritativa. É quando nós obedecemos ao que diz a palavra. Como afirmei anteriormente, a fonte da autoridade é o próprio Deus.
aquele que tem toda a autoridade e direito de conduzir os homens à fé, bem como ao dever. Ela não é autoritativa apenas quando trata sobre coisas do nosso interesse particular, mas sim em todas as áreas da vida do homem, de modo absoluto e legítimo, porque é Deus quem fala, uma vez que é a palavra do Deus que possui autoridade absoluta, infinita, sobre cada um de nós. Então nós deveríamos, então, não somente crer nesta verdade, mas obedecer. E o fato de que obedecemos é prova inequívoca de que nós cremos nesta palavra como palavra autoritativa de Deus. Então devemos ser, de fato, honestos e devemos ser coerentes com aquilo que cremos. Obedeçamos, então, ao nosso Deus, que fala conosco através da Escritura Sagrada. Mas vejam, meus irmãos, falamos aqui brevemente sobre inspiração, autoridade da Escritura, e esta Escritura também, nós devemos considerar ela como algo suficiente para o homem. É uma das razões de falarmos só a Escritura, porque somente a Escritura, ela é suficiente para tudo. A Escritura, a suficiência das Escrituras, ela é mais um dos atributos importantes da Palavra de Deus. Na sexta sessão da Confissão de Fé de Westminster, nós encontramos a definição do que significa essa suficiência das Escrituras. E diz assim: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Além dos padrões de Westminster, outras confissões reformadas apresentam a doutrina da suficiência da Escritura. Por exemplo, quando olhamos para a confissão belga, no seu 7º artigo afirma: cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e é suficiente. Ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. A segunda confissão helvética, no primeiro capítulo, segunda seção, seguindo os mesmos princípios, diz: e nesta Santa Escritura, a Igreja Universal de Cristo tem todas as coisas referentes à fé salvadora plenamente expostos e também os moldes de uma vida aceitável a Deus. Então, esta seção que mencionei inicialmente, sexta seção no capítulo 1, nos ensina que tudo o que precisamos saber com respeito a Deus, bem como sobre nós, aos nossos deveres, ao que nós devemos crer, são encontrados na Escritura de modo muito claro e às vezes não tão claro, mas que dá para extrair e entender aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário sobre Deus e sobre como devemos viver. É claro na Escritura. É claro nas Escrituras sagradas. Então a Escritura, como sendo ela suficiente, ela vai nos apresentar os propósitos disso. Os propósitos que apontam para a suficiência são encontrados na terceira pergunta do breve catecismo. Ela é suficiente em quê? Não é? E foi a pergunta que mencionei anteriormente. Ela é suficiente porque ela nos apresenta aquilo que precisamos crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. E é interessante que os nossos catecismos conseguem compreender isso com muita clareza. Porque da pergunta de número 4 do breve catecismo até a pergunta de número 37, nós veremos o que o homem deve crer acerca de Deus. Da 38 em diante, o que Deus requer do homem. E ele vai nos apresentar esta verdade gloriosa sobre o que a Escritura nos ensina com muita clareza acerca disto. Então, o comentário de Rhodes, mais uma vez, sobre a verdade que as Escrituras são completamente suficientes para todas as necessidades dos homens e comunidades, é muito útil para enxergarmos isso. Ele vai escrever o seguinte: como matéria de fato, as Escrituras ensinam um sistema perfeito de doutrina e todos os princípios que são necessários para a regulamentação prática das vidas de indivíduos, comunidades e igrejas. Quanto mais diligentemente os homens se opõem a estudar a Bíblia, e quanto mais assíduos são eles em tornar prática sua instrução, menos se lhes faz possível crer que ela é incompleta em algum elemento de uma regra perfeita sobre tudo quanto os homens devem crer concernente a Deus e de todos os deveres que Deus requer do homem.
Então, quando é dito, meus irmãos, que as Escrituras são suficientes, não se quer impor que ela trate sobre todos os assuntos explicitamente, exaustivamente, como alguns podem imaginar. Não se trata disso. Dela podemos encontrar instruções explícitas para diversas situações na vida e outras que podem e devem ser deduzidas através de princípios. Há doutrinas na Escritura, doutrinas que nós sustentamos, que não estão explicitamente na Escritura, mas que são deduzidas delas. Como, por exemplo, doutrinas que são inegociáveis à fé cristã, mas que são deduzidas da Escritura, não são apresentadas explicitamente. Doutrina da Trindade, Cristologia. Só aqui é suficiente para pensarmos como é importante entendermos que há verdades da Escritura que são extraídas dela através de dedução ou inferência, mas são fundamentadas na Escritura como um todo. Ela é a fonte de autoridade para essas verdades. Então a Bíblia, meus irmãos, quando nós falamos que ela é suficiente, não se apresenta como um livro no qual o cientista encontrará as fórmulas necessárias para fazer suas experiências. Nem uma resposta para cada um de seus questionamentos, por exemplo. Não é para isso. Onde o historiador vai encontrar todos os relatos acerca da história, onde uma pessoa que faz bolo e doces, ele vai encontrar ingredientes para fazer isso e instrução para isso. Não. A Escritura não vai tentar tratar sobre todas as coisas, mas sobre o que ela trata de modo suficiente. E o que precisamos fazer sobre como vivemos, o que faremos, como agradar a Deus e tudo nesta vida, nela nós encontramos. Através de uma declaração explícita ou de princípios. Ela contém, então, o que é suficiente, mas não contém toda a vontade de Deus. Uma vez que o conhecimento de Deus é ilimitado. Ele revelou para nós parte do seu conhecimento. Aquilo que ele quis revelar, o que não foi revelado a Deus pertence a nós, cabe obedecer à sua vontade. Então a confissão de fé de Westminster, a confissão belga, a segunda confissão helvética, bem como todos os estudiosos das Escrituras tratam sobre a perfeição e suficiência das Escrituras. E eles utilizam o mesmo texto que utilizamos no princípio para falar sobre a inspiração da Escritura. 1 Timóteo capítulo 3, do verso 15 ao 17 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqueles que usam corretamente as Escrituras, segundo Calvino, certamente não precisará de absolutamente nada neste mundo, nem para a salvação, nem para um viver saudável. Logo depois, ainda diz que as Escrituras são suficientes para tornar o homem perfeito, isto é, a pessoa em que não existe nada que seja defeituoso. A Escritura vai fazer o homem completo. E ele ainda faz o seguinte alerta: qualquer pessoa que não fica satisfeito com a Escritura busca saber mais do que convém e mais do que lhe é bom saber. Então o versículo de número 16 de 2 Timóteo, capítulo 3, nos ensina que a Escritura é muito útil, uma vez que ela é a palavra inspirada de Deus. Então Paulo escreve que ela é útil para quê? Para o ensino. O que indica implicitamente para a comunicação do conhecimento da revelação de Deus em Cristo, que aponta para isto. Repreensão, que é refutação dos erros doutrinários e de conduta, não baseado nas experiências ou nos achismos dos homens, mas sim na própria palavra de Deus. Ela é suficiente para repreender, para exortar. Ela é suficiente para a correção. E por correção, podemos entender um aspecto positivo, significando a correção pastoral, que avisa a ovelha por onde andar no caminho certo. Por repreensão na justiça, ele quer dizer, para o crente em geral, que há a necessidade de o povo de Deus prosperar nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que é normativo e requerido dele.
A palavra, então, deixará o homem plenamente equipado para toda boa obra. Perfeito. O homem torna-se completamente apto para todos os deveres diante de Deus neste mundo. A Escritura é, portanto, suficiente. Então nós, meus irmãos, como entendemos que a Escritura é suficiente, então concluímos necessariamente. Se a Escritura é suficiente e tudo o que precisamos saber está nela, nós não precisamos de mais nada além dela. Nesse sentido. E mais nada que vá além da Escritura. Isso nos leva a entender que as Escrituras são suficientes, revelam uma posição que gera controvérsia entre as igrejas cristãs. Isto é, a posição que afirma que os dons revelacionais cessaram. Os dons revelacionais que homens foram usados para escrever a Escritura cessaram. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. É isso que a Confissão de Fé de Westminster nos ensina. Em particular, e as demais confissões das tradições reformadas em geral, afirmam que os dons de revelação não estão mais em vigor hoje, pois, como afirma Raymond, a revelação especial cessou com o fechamento do cânon escriturado, os 66 livros. Mas muitos hoje já alegam, supostamente, serem fonte de novas revelações de Deus. Nos dias que a confissão foi escrita, não era diferente. Os teólogos de Westminster são contrários a dois grupos, a saber, os entusiastas, que falavam em novas revelações, e os romanistas. O primeiro grupo, então, dos entusiastas, sustentava a continuidade das revelações de Deus nos seus dias, ao passo que os romanistas colocavam a tradição em pé de igualdade com a Escritura Sagrada. Então, além do período da confecção antes do período da confecção dos padrões de Westminster, a Calvino também se opôs a esses homens. Ele vai chamar de fanáticos os orgulhosos entusiastas que tentavam trazer novas revelações não satisfeitos com a palavra de Deus. Então, no final do primeiro parágrafo, após afirmar que o Senhor, Ele fez e preservou toda a sua verdade para a propagação da verdade, sustentando-as para que nós conhecêssemos a Escritura feita e escrita diante dos nossos olhos, ele então diz assim, a Confissão de Fé: tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. E é através de que lugar que Ele nos revela a sua vontade? Através da Escritura. Como escreveu um puritano, a pretensão de uma nova iluminação e de inspiração imediata nos dias de hoje é uma mera pretensão. Homens que tentam se colocar no lugar do próprio Deus para fazer isso. Como escreveu John Murray, para nós a Escritura tem um lugar e uma função exclusivas como o único modo de revelação que permanece existente. Os que estão particularmente envolvidos nessa discussão têm por certo que a Escritura não continua a ser escrita, que ela é um cânon fechado. Admitindo-se isso, precisamos então considerar aquilo que nossos oponentes não estão dispostos a admitir, isto é, que este é o conceito de Escritura ensinado e pressuposto por nosso Senhor e seus apóstolos, e insistir que é nossa concepção que deve ser aplicada ao cânon da Escritura como um todo. Como não temos mais profetas, nem o nosso Senhor está presente conosco como com os discípulos, nem temos meios de revelação, como nos dias apostólicos, a Escritura em sua totalidade é, segundo o conceito de nosso Senhor e seus apóstolos, a única revelação da mente e da vontade de Deus a nós disponível. É isso que significa o encerramento da Escritura para nós. Ela é a única palavra revelacional de Deus que ainda vigora. A Escritura Sagrada e nada além dela. Por essa razão, as advertências bíblicas: não acrescentareis nem subtraia nada da Escritura. Considerando a terceira pergunta do Catecismo Maior, então a Bíblia ela pode ser compreendida de duas maneiras, a saber, positivamente e negativamente. Entende-se por positivamente o fato de ela ser a única regra de fé e obediência. Quanto ao aspecto negativo, trata-se da proibição de acrescentar qualquer coisa às Escrituras. No Antigo Testamento, por exemplo, o Senhor ordena que nada pode ser acrescentado às Escrituras.
em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, é dito: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Então, a proibição de acrescentar e de diminuir. Não se trata aqui de uma proibição de acréscimo de novos livros, porque esses homens foram inspirados por Deus e ali já era prevista que a Escritura, então, continuaria sua revelação. Outros homens foram inspirados e a Escritura continuou sendo escrita de modo orgânico, de modo progressivo na Escritura, mas nenhuma palavra de homens além daquela. No mesmo livro, ainda encontramos as seguintes palavras em Deuteronômio, capítulo 12, verso 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Esses textos são muito explícitos quanto ao que querem comunicar. Eles falam: não acrescente, nem subtraia, nem tire nada da Escritura. Então há no livro pactual, meus irmãos, uma maldição que cairá sobre todos aqueles que tentem tomar o lugar de Deus, atrevendo-se a acrescentar ou subtrair algo da Escritura, como se fosse o próprio Deus, o único que possui autoridade para isso. Então, consciente do fato de que falsos profetas poderiam confundir o povo através de falsas profecias e falsos prodígios, enganando-os, Moisés os alerta de que nada pode ser alterado, adicionado nem acrescentado às palavras do livro sagrado. Mas essas proibições, meus irmãos, não se encontram somente no Antigo. O Novo Testamento também nos apresentará isto. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, verso 8, vai dizer: mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, se alguém tenta acrescentar algo além daquilo que está escrito. E um outro livro, neotestamentário, posiciona-se contrariamente a qualquer ideia de acréscimo, é Apocalipse. Vai nos dizer o livro de Apocalipse, em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, Robertson diz: existe uma singularidade neste nada acrescentarás, encontrada nos últimos versículos do último capítulo deste último livro da Bíblia. Todas as proibições anteriores indicavam um preenchimento de revelação relacionadas com uma fase específica do progresso da redenção. Ao mesmo tempo, elas estavam antecipando um futuro fim da revelação que viria quando o alvo da história redentiva fosse atingido. Então, outros textos poderiam ser usados, meus irmãos, mas esses aqui são suficientes. E concluímos então esta parte dizendo que em Cristo a revelação de Deus foi completada. Da mesma forma, a mensagem de salvação está completamente contida na Escritura. Ela constitui um todo completo. Ela mesma transmite a impressão de um organismo que alcançou seu pleno desenvolvimento. Ela começa com a criação dos céus e da terra e termina com a recriação dos novos céus e da nova terra. Então as Escrituras são um guia absolutamente completo, perfeito, suficiente e não precisa de qualquer tipo de complementação que venha dos homens. A Escritura, ela é suficiente. Nós devemos então amar esta Escritura, concluindo. Nós devemos amar a Escritura sagrada, porque ela é preciosa. Não deveríamos nos deleitar na Escritura, porque a Escritura é preciosa demais. Nós vemos desde o Antigo ao Novo Testamento declarações maravilhosas de que ela é aquele que vai nos conduzir, é sob essa Escritura e através dessa Escritura que você deve viver, ela é a sua regra, ela é deleitosa. Temos um salmo inteiro sobre isso, 176 versículos, tratando sobre a beleza da Escritura. Sobre essa palavra bendita, o salmista vai nos dizer, no Salmo de número 119, verso de número 5,
tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Vejam só o desejo do salmista de observar a lei do Senhor e ter os seus passos firmes. No verso 9 ele vai falar sobre a santificação, como o jovem pode guardar puro o seu caminho. Ele vai dizer no verso 9, de que maneira poderá jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Ela é o meio através do qual nós observaremos o mundo e ela é o meio que vai nos instruir sobre como vivemos de um modo santo aqui neste mundo. O versículo de número 24 vai nos dizer: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então veja a grande consideração que o salmista tinha pela palavra. É o meu prazer, ele se deleitava na palavra, são os meus conselheiros, através dela que eu tenho conselhos. É através do próprio Senhor, falando através da palavra. E meus irmãos, esta palavra bendita do nosso Senhor, ela é o meio através do qual o Senhor ordinariamente nos revela a salvação, nos revela Cristo. É através desta palavra. Como é fundamental que nos apeguemos a esta verdade. Como é fundamental que jamais deixemos de lado esta verdade. É através dela que nós escrevemos padrões bíblicos e é através dela que o ministro do Evangelho pregará. Por essa razão, os puritanos e os reformadores colocaram a pregação como algo central. Porque na pregação fiel da palavra se trata do próprio Deus falando. É palavra de Deus sendo exposta. Tiraram a Eucaristia do meio. A Eucaristia não é central. O ensino sobre os santos não é central. O ensino sobre Maria não é central. A Escritura é central. Cristo revelado na Escritura é central. Este era o entendimento dos reformadores. E este deve ser também o nosso entendimento. A preservação da Escritura, o sola Escritura, como autoridade suprema sobre absolutamente todas as coisas, deve ser sustentado por nós. Nas nossas práticas, no nosso ensino, na nossa pregação e, sobretudo, na nossa vida. Sendo coerentes com aquilo que cremos. Sola Escritura, somente a Escritura. Amém. Nós concluímos aqui. Não sei se os irmãos